Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, tá bom? Não, mas não é para mim não, é para aquela banda ali, ó. Só tem príncipe e princesas de Deus neste lugar. Uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez na Cidade do Fogo, para rever os meus irmãos e estar junto da igreja mais avivada do Brasil. Não, você não entendeu, vou tentar repetir. É a igreja mais avivada do Brasil. Está aqui no Rio de Janeiro. Alguém trouxe Bíblia nessa noite? Pode levantar a sua Bíblia para eu ver? Maravilha. Os que estão assentados, vamos estar em pé, por gentileza. Abra sua Bíblia comigo na segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Deus é fiel. Segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Vamos ler a partir do versículo de número 7. Enquanto os irmãos estão procurando, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Anderson, da missionária Flor de Lis, pelo lindo ministério que Deus tem dado a vocês, por serem referência no país, e obrigado pelos 11 anos. Eu pensava que era menos, eu estou ficando velho mesmo. O pastor Anderson estava me lembrando que desde o primeiro evento nós estamos aqui, são 11 anos vindo nessa festa que cresce a cada dia mais. Fiquei muito alegre em rever aqui o Júnior, pastor Júnior de Souza, apesar que ele pegou bastante no meu pé, mas eu não vou dar o troco, tá bom? Mas Deus abençoe o senhor, sua família, sua esposa. A esposa dele é sábia. Ele estava aqui falando de mim e ela foi lá no meu lado e falou: pastor, é amor, viu? Ele te ama, né? Sua esposa te defendeu. Aos amigos, aos cantores, Marcelo Dias e Fabiana, a Beatriz, que parece que foi embora, Erasmo e Gisele, são grandes amigos dos Estados Unidos. Que bom estar do lado de vocês. Misael, depois da bênção da sua mãe, acabou, né? Lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Entendeu o mistério? Maravilha. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei mais nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Quem crê nesse texto, dê um grito de glória a Deus. Coloque a Bíblia no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo? Eu só queria entender porque tem gente que não obedece o pregador de jeito nenhum, né? Pegue na mão da pessoa que está do seu lado agora. Isso, aperte a mão dela com carinho, até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor Jesus, mais uma vez nós oramos nesta noite. Nesta noite esta casa se encheu da sua glória. Desde o momento em que colocamos os pés aqui, Senhor, até este exato momento, o seu nome foi exaltado e foi glorificado. Não houve nenhum dos seus servos que tomasse esse microfone antes de mim que não tenha sido usado e ousado na sua presença. A igreja está abastecida, Senhor, e cumpre a mim como profeta desta noite
deixar aqui apenas a cereja que vai em cima do bolo. Eu tenho certeza que quando eu terminar de ministrar, a sua igreja estará possuída pela sua presença. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque a cidade do fogo com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre a cidade de São Gonçalo nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem o seu assento, dando a Jesus uma linda salva de palmas, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, autoridades constituídas, aqueles que sonham em ser autoridades constituídas, pastores, levitas, cantores, conferencistas, enfim, todos os que deixaram a sua casa nesta noite para vir aqui se congratular com aqueles que estão em festa. Eu tenho algo do coração de Deus para o coração desta igreja hoje. Eu não sei se você vai ter paciência de me ouvir. O horário já se foi, já são 10 para as 10, e eu preciso de pelo menos umas 3 horas e meia para pregar o que está no meu coração. Então eu vou ter aqui, você será o meu termômetro. Se eu ver que você está se levantando, indo para casa, eu encerro a mensagem mais cedo. Se não, a gente inicia uma vigília aqui. Eu tenho certeza que depois desta noite a sua vida nunca mais será a mesma. Alguém acredita nisso? Então dê mais um grito de glória a Deus bem alto, por favor. Eu só preciso que alguém aqui no altar me ajude virando essa caixa para mim e essa aqui para mim também, se for possível. Posso, pastor Anderson, mexer aqui na configuração? Obrigado. E é um sonoplasta que me dê um pouquinho de agudo aqui em cima, tá? Se você me der um pouquinho de agudo, vai ganhar um beijo. Tá bom, tá perfeito assim. Só esperando, isso, obrigado, muito obrigado, Deus te abençoe. Robson, um pouquinho mais baixo seu teclado e mude a música, por favor. Querida igreja, o texto que Jesus colocou no meu coração hoje é um texto lindo. A palavra por si só surte efeito. Bastou eu ler o que está escrito para a igreja se alegrar no Espírito do Senhor. Como é bom ouvir mensagens de superação e de vitória. Como é lindo saber que nós temos um Pai, e esse Pai nos carrega no seu colo nos momentos em que nós mais precisamos. Houveram músicas de glória nesse altar, músicas de fogo que mexeram com o nosso corpo, mas houveram algumas músicas aqui cantadas que mexeram com a nossa alma, e exatamente músicas que falam da dificuldade de ser um ser humano. Ser humano não é uma criatura comum. Aliás, nenhuma das criaturas feitas por Deus são comuns, mas o ser humano, ele tem um quê de diferente. Esta raça feita à imagem e semelhança de Deus carrega sobre si calvários, não cruzes, carrega de fato calvários inteiros, para poder no dia a dia se erguer da sua cama e enfrentar aquilo que a vida coloca à sua frente. Ser humano é uma luta, é uma aventura, não é para qualquer um. Viver não é para qualquer um. A vida é cheia de altos e baixos. Até alguns anos atrás, inclusive no ano passado, eu falei aqui nessa tribuna que a vida é uma grande roda gigante, e eu quero corrigir. A vida não é uma roda gigante, a vida é uma montanha russa, porque a roda gigante ela só gira de um jeito. Ora você está embaixo, ora você está em cima. Mas a vida, na verdade, é uma verdadeira montanha russa, porque às vezes você está lá em cima, mas está de cabeça para baixo. Às vezes você está aqui embaixo, mas está de cabeça para cima. E a emoção, o medo, a insegurança, a incerteza
São fatores que mexem com aquilo que há de mais íntimo dentro do ser humano. Você pode sorrir para o seu pai, pode sorrir para a sua mãe, você pode abraçar o seu amigo, a sua amiga, pode ter feito aqui as coreografias que foram feitas durante as ministrações, mas somente duas pessoas no universo sabem como você está de verdade. Uma está acima de nós, os seus olhos são como chama de fogo, e Ele está observando todos que aqui estão. Eu costumo dizer que na visão humana nós estamos em uma reunião pública, estamos em um culto congregacional, mas aos olhos deste ser que eu estou falando, não há uma congregação reunida. É como se Ele estivesse sentado no trono dele e de frente dele só estivesse você. É uma reunião particular, é Deus e você num ambiente diferente. Só você e Deus sabem o que se passa na sua alma. Você pode não acreditar, mas houveram pessoas que não conseguiram abrir a boca aqui nesta noite para dar glória a Deus. E não é porque não quer, não é porque não é pentecostal, não é porque não sentiu nada, é exatamente porque existe na sua boca um gosto amargo, no seu ventre há um fel ardente, porque só Deus sabe das chantagens, das arapucas armadas pela vida, das brigas em casa, das doenças que foram encontradas essa semana, das perseguições que vem sofrendo, dos sonhos que se desfacelaram, do teto que desabou sobre a sua cabeça, do chão que abriu debaixo dos seus pés. E dar glória a Deus quando perdemos tudo não é fácil. Dar glória a Deus quando os filhos estão mortos. Dar glória a Deus quando aquele que nós amamos nos abandona. Dar glória a Deus quando os amigos nos acusam de estarmos com pecados escondidos. Dar glória a Deus quando não temos um teto para morar. Aí não é para qualquer um. Se agarrar a um caco de telha, não é para qualquer um. É só para aquele que sabe que a sua vida está na mão de Deus. É só para aquele que tem plena convicção de que na sua vida tudo que acontece, ou acontece porque Ele mandou, ou acontece porque Ele permitiu. Quem está no centro da vontade de Deus passa pelo vale, sente a angústia, acredita que vai chegar do lado de lá, mas às vezes é arrancado de dentro dele a vontade de viver. E isto não é apenas matéria de seres humanos normais. Isto acontece com profetas, isso acontece com legisladores, isso acontece com reis, com governantes. Faltar-me-ia tempo aqui para tentar explicar como é que um homem que mata com as suas próprias mãos 400 profetas de Baal, mais 450 profetas de Azera, de repente se vê com medo da ameaça de uma rainha endemoniada e se esconde em uma caverna. Faltar-me-ia tempo aqui para tentar compreender a lástima, da angústia, da fraqueza de um Pedro, que depois de caminhar ao lado do Salvador por 3 anos e meio, na hora mais negra da vida de Cristo, no momento mais crucial, mesmo minutos antes, tendo ele dito que iria até o fim, vermos ele correr no meio da penumbra, se esconder atrás das montanhas e ficar com vergonha de existir. Faltar-me-ia tempo aqui para tentar desvendar a alma de Davi, que mesmo sendo grande, importante, ungido, levita, cantor, compositor, amado, segundo o coração de Deus, ter que um dia entrar em uma caverna chamada culpa. E esta caverna chamada culpa é trancada por grilhões. Na verdade, a culpa não é uma caverna, ela é uma prisão. E não existe uma prisão tão pesada quanto essa. A prisão chamada culpa não tem chave nem chaveiro, não há como ser aberta por dentro nem por fora, porque ela prende a alma. O salmista escreveu dizendo: tira a minha alma da prisão. Mas a alma não é matéria, a alma é eterna, a alma também é etérea, a alma é translúcida. Como é que existe uma cadeia capaz de prender aquilo que não pode ser tocado, aquilo que é intangível? Foi isso que o salmista bradou gritando: tira, ó Deus, a minha alma da prisão. Porque existe essa prisão que o homem não pode tirar, que aqueles que amamos não podem nos arrancar. Só há um ser que pode destruir esta prisão, e este ser está olhando para você nesta noite aqui. E ele te trouxe aqui só para te dar uma palavra.
se acalma, aquieta o seu coração. O diabo pode ter te acompanhado até na entrada da cidade do fogo, mas ele foi proibido de entrar. Quando eu agarrei o microfone, eu dei uma ordem para ele recuar mais 5 quilômetros. Ele está em desespero nessa hora. Os demônios não sabem o que vai acontecer aqui dentro. Eles pensam que você vai terminar esse culto como terminou de ontem, que você vai se alegrar aqui, mas quando colocar os pés na rua e entrar na vida real, que é a sua casa, vai escambar a sua alma e você vai perder a sua fé. Mal sabem eles que Deus reservou esta noite para blindar a sua mente, para blindar a sua alma e para trazer uma resposta que somente Ele pode dar. Aquele que acredita que Deus pode tirar a alma da prisão, não dê um grito, não dê um berro de glória a Deus, para que toda a cidade te escute. Vou pedir para que você levante a sua mão direita para o céu, coloque no ombro de quem está do seu lado, por gentileza. Agarre a pessoa com carinho e chacoalhe ela até ela ficar irritada. Não é com carinho, é para irritar a pessoa. Irrite ela, tire ela do lugar, sem parar. Diga: Deus te trouxe aqui. Não, grite para ela, diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode ela, diga: Deus te trouxe aqui para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua prisão. Deus vai sacudir a sua alma, o seu ministério. Deus vai sacudir a sua chamada e a sua família. E só quem crê nisso dá um brado para acordar o Rio de Janeiro inteiro. Graças a Deus. Robson, mais baixinho por favor. Eu pedi para você mexer no som, você não mexeu. Queridos, a história que eu passo a contar agora é uma história que poucos pregadores se atrevem a contar, porque é mexer no alicerce daquilo que nós chamamos de fé, de igreja, e tudo aquilo que envolve igreja e fé. Uma das armas do cristão é o perdão. Falar sobre o apóstolo São Paulo, para mim não é difícil. Já preguei sobre ele inúmeras vezes. Sou amante das histórias de Paulo, amo as epístolas paulinas, conheço a história dele de trás para frente, de frente para trás. Me espelho nele, porque era uma mente brilhante, porque era um homem dedicado, porque era um homem defeituoso. E talvez eu ame mais por esse último item, por ele ser um homem defeituoso. E eu não falo apenas dos defeitos que ele tinha no seu corpo físico. A história diz que ele tinha 1,5 metros de altura, uma cabeça agigantada, calvo por natureza. Há quem diga que ele era caolho. Por isso ele escreve a carta aos Gálatas, dizendo aos irmãos: sei que o amor que vocês têm por mim é tão grande, que se possível e preciso fosse, vocês arrancariam seus olhos e me dariam de presente. Há quem diga que ele era manco de uma perna, talvez pela queda no caminho de Damasco, quando ele se encontrou com a glória do Cristo ressurreto e vivo. Não sei. Na verdade, esse homem, o que me inspira nele é a sua coragem e disposição de ser resiliente. Forte não é o mar, mesmo as suas ondas bradando e gritando. Forte não é o mar, forte é a rocha que aguenta as pancadas, e passa o tempo, ela permanece lá. E há até quem diga que água mole, pedra dura, bate até que fura. Mas há controvérsias. Existem rochas que não cedem jamais. Eu estou pregando para rochas nessa noite aqui. O mar vem e vai, mas as rochas permanecem. Paulo, para mim, é uma dessas rochas. É um homem que tinha em si um dom, o dom de renascer das cinzas. Poderia chamá-lo aqui, se fosse apenas um homem comum, na liturgia dos gregos, uma fênix, aquele que tem o poder de renascer das cinzas. E se você me perguntar por quê, não vou poder dizer, porque não tenho tempo. Seriam necessários 6, 7 horas para narrar todas as histórias dele, falando das suas quedas, dos seus devaneios, das suas angústias interiores. Por exemplo, vou dar uma pincelada. Por que é que você acha que ele, sendo um homem rico, da aristocracia judaica, porque Saul de Tarshite, porque esse é o seu nome, doutor da lei, não doutor da lei judaica, mas um grande advogado, porque o doutor Saul de Tarshite carregava sobre si o ódio daquela pequenina religião que nascia, chamada O Caminho. Por que é que ele tinha problemas em conversar acerca do sexo feminino? Todas as vezes que nós encontramos lutas pesadas e cruzes imensas e dogmas imensos contra as mulheres, vamos ver saindo exatamente da boca dele.
Por que que o homem que mais fala sobre família no Novo Testamento não tinha uma? Porque o homem que nos ensina a ficarmos longe de mulher, se pudéssemos, porque ele diz, assim ele conseguiu, mas se não é melhor que se case do que se abrase. Porque o homem que ensinou a todas as pessoas a serem educadas e mais falou de perdão, não conseguia viver o que pregava. A hipocrisia não existe só entre nós. A hipocrisia existia nos tempos da Bíblia. Se você já leu o encontro de Pedro e Paulo, você vai ver dois grandes homens debatendo sobre a hipocrisia. É Paulo dizendo, eu resisti na sua cara, Pedro. Porque quando você está perto dos judeus, você age de um jeito. Quando você está perto dos gentios, você age de outro. Se isso não é hipocrisia, eu não sei o que é hipocrisia. Quando eu falo de Paulo, eu não falo de um santo. Santo no sentido de ter na cabeça uma auréola, mas santo no sentido de ser separado. Eu falo sobre isso para que você não saia daqui se diminuindo ou pensando que você é o verme do carrapato. Eu quero te mostrar hoje uma história, como eu disse no início, que ninguém gosta de falar sobre ela. Paulo escreveu para a igreja de Corinto 2 vezes. A cidade de Corinto era a terceira maior cidade da Grécia. Paulo, quando instaurou a igreja em Corinto, estava vivendo um momento auge da sua vida espiritual. O homem espiritual, Paulo, estava no apogeu. Ele havia acabado de fazer uma visita ao céu, havia aprendido aos pés do próprio Cristo. Tanto é que tudo que ele fala na igreja de Corinto, ele diz, tudo que eu aprendi com o Senhor, eu também vos ensinei. Teve um dia que a pregação dele foi tão violenta que alguém se levantou no culto e disse, como é bom ter estudado aos pés do Dr. Gamaliel, hein, Paulo? Você falou com palavras aqui que somente um erudito saberia falar. E ele sai em sua defesa dizendo, nada do que aqui eu vos falei em sublimidade de palavras de sabedoria humana, mas tudo que eu falei foi em revelação e em demonstração de Espírito e poder de Deus. É para a igreja de Corinto que ele vai ensinar sobre como curar os enfermos. É para a igreja de Corinto que ele vai falar sobre os 9 dons do Espírito. É para a igreja de Corinto que ele vai dizer que o homem que serve a Deus e a mulher que serve a Deus tem sobre si um talento a mais do que os normais. Os homens normais têm 5 sentidos. É Paulo que vai dizer que aquele que serve a Deus tem o 6º sentido, um sentido a mais. Se o homem normal tem 5 sentidos, a saber, são ele tato, olfato, visão, audição e paladar, e esses 5 sentidos fazem o mundo físico ser real para o homem. É para isso que Deus te deu esses 5 sentidos. Com o tato você percebe, com os olhos você vê, os ouvidos você ouve, com o seu nariz você cheira, a sua boca você percebe o gosto das coisas. Com esses sentidos o mundo físico é real, isto para os homens normais. Mas Paulo descobriu e ensinou à igreja de Corinto que é possível viver nessa terra sem ser normal. É possível ser um anormal, e anormal no bom sentido, porque ele diz que se o homem e a mulher de Deus se dedicar, ele pode receber aquilo que eu chamo de 6º sentido. E o que é o 6º sentido, pastor? É o dom do Espírito que faz você perceber um mundo invisível ao seu redor. Não, você não entendeu? Vou tentar melhorar. Com os 5 sentidos que Deus te deu, você percebe aqui agora quem está do seu lado, o cheiro das pessoas, onde eles estão, você é capaz de tocar nelas. Mas com o sentido espiritual, você é capaz de perceber o que eu já percebi aqui, que nós não estamos sozinhos nessa reunião, que existe pelo menos outra multidão tão igual quanto essa, se não maior, aqui neste mesmo lugar. É uma multidão invisível. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Se isso é verdade, para cada crente aqui tem um anjo que o acompanha nessa noite. Então nós temos 2 cidades aqui. Temos uma cidade de fogo e uma cidade angelical. E aí imagina esses anjos aqui em cima, olhando aqui para baixo, e eles se confraternizando, porque há muito tempo não se veem, porque anjo não é onipresente, não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E um dizendo ao outro, o que você está fazendo aqui? E ele apontando para você, dizendo, eu estou guardando aquela, eu estou guardando aquele, eu estou guardando aquele outro. É bem da verdade que alguns entre nós, principalmente os que estão aqui nessa tribuna, não tem só um, deve ser uma série de anjos. Eu imagino que o anjo que cuida de mim, ele deve se trocar de turno a cada 24 horas, cheio de esparadrapo, ele deve chegar lá em cima, porque toma pancada de tudo quanto é lado, porque demônios não amam você, demônios não gostam de você. É por isso que o crente que vem para uma reunião como essa, não pode vir apenas para ficar aqui dando gritinhos e pulinhos, ele tem que vir para se preparar para uma batalha, uma guerra.
Eu costumo dizer que entrar na igreja qualquer um entra, até cachorro entra, porque a porta basta estar aberta. Mas entrar no culto, aí não é para qualquer um. Aí é só para aqueles que têm um sexto sentido dentro deles, que percebem que ao seu redor existe um mundo sobrenatural e invisível. Alguém concorda comigo aqui? Então murcha a barriga, estufe o peito, olhe para o seu irmão e diga: e aí, já percebeu que nós saímos da terra já tem tempo? Nós estamos nesse momento nas regiões celestiais. E eu queria pelo menos 10 segundos de adoração àquele que fez os céus e a terra. Pronto, era só o tempo de eu tirar meu paletó. Esse Paulo, o grande pregador, o homem que pregou para os gentios, o homem que sozinho, sem avião e sem um carro possante, pregou para a Ásia toda, o homem que revelou Cristo para os gentios, o homem que trouxe Jesus para mim e para você, esse ganhador de almas, esse que soube deixar para nós alguns dos seus escritos que são fantásticos. Entre eles deixou ele escrito assim: eu sei ter tudo, também sei ter nada. Eu só sei de uma coisa, que nem a altura, nem a profundidade, nada me separa do amor de Cristo. Ele não diz do poder de Cristo, ele não diz dos dons de Cristo, ele não diz da unção de Cristo, ele diz do amor de Cristo. Como é que ele conheceu esse amor? Ele não conheceu esse amor no caminho de Damasco, não. No caminho de Damasco ele conheceu o poder e a fúria de Cristo. Ele não conheceu o amor de Cristo quando ele estava ministrando com os dons e curando os enfermos. Ele não conheceu o amor de Cristo quando ele estava lá em uma pequena cidade pregando, quando um rapaz despenca do terceiro andar de uma cidadezinha, de uma casa estabelecida, uma cidadezinha chamada Troa. Não, ele conhece o poder de Cristo quando ele escreve a sua segunda epístola aos Coríntios. Pergunte por quê? Só falo porque se todo mundo perguntar. Porque antes de escrever a segunda, ele escreve a primeira, e a primeira carta dele é pesada. Eu quero ler para vocês. Pastor Paulo, homem de Deus, escreveu assim para aqueles irmãos. Capítulo 5 da epístola de Paulo aos Coríntios. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecido e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Ele está puxando a orelha da igreja, ele não estava lá, ficou sabendo desse pecado e chamou a atenção do presbitério inteiro, chamou a atenção de todos os pastores, dos evangelistas da igreja, das mulheres mais velhas que tinham que dar bom testemunho às mais novas. Ele olhou para todo mundo e disse: não teve ninguém entre vocês que tivesse coragem de tomar uma atitude? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, ouça, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, respire fundo, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Imagine você congregar numa igreja onde o pastor presidente descobre a sua fraqueza, a sua falha, o seu erro e o seu pecado, e ele está longe, um fofoqueiro desses que existem por aí, que só porque ele tem força para vencer a labuta e a carne, acha que todos têm que ser como ele. Se esquece que cada pessoa é cada pessoa, que cada vida é cada vida e cada cabeça é uma sentença. Uma coisa é você nascer numa família estruturada, ter 4 alimentos por dia, dormir todas as noites sentado no colo da vovó, ouvindo uma história de carochinha, recebendo a sua bicicleta quando você fizesse idade pronta para andar, e ter todos os dias da criança e Natal uma árvore ou um presente para se deliciar. Uma coisa é você crescer numa família estruturada, outra coisa é você crescer num ambiente que não pode ser chamado de família.
Outra coisa é você crescer num ambiente onde você não conhece seu pai, não conhece sua mãe, onde você vende o almoço para comprar a janta, onde você tem que se prostituir para colocar comida em casa, onde você tem que ir até a esquina, vender crack, ser um aviãozinho para poder ajudar a sua família a sustentar a sua base. Coloque essas duas pessoas, uma nascida no lixo e a outra nascida no luxo, e fale com elas. Uma delas terá habilidade para entender, compreender e que educadamente obedecer. A outra, não. Por quê? Porque pessoas violadas pela vida, elas têm medo de tudo e de todos. A defesa delas é o ataque, é a rebeldia. Quando você vê uma pessoa extremamente rebelde, uma pessoa que você fala com ela e ela já parte para cima de você com pedras e paus, não tenha ódio, tenha dó, tenha pena. São pessoas que não vivem, vegetam, nasceram em ambientes que não podem ser chamados de casa, cresceram em antros. Na sua infância, de 0 a 7 anos, não podiam ter visto as coisas que viram. De 7 a 12 anos, quando a estrutura da base da psique humana está sendo montada, não deviam ter ouvido e visto as coisas que ouviram e viram. Não podiam. Foram violentadas. Carregarão para sempre essas marcas. Carregarão para sempre dores, angústias, tristezas, tribulações. Carregarão para sempre vícios. O poderoso Paulo, o homem de família estruturada, o mestre de Israel, que aprendeu aos pés do Dr. Gamaliel na Universidade de Jerusalém, numa época em que as pessoas nem sabiam ler, ele já era advogado, tinha sangue azul nas veias. Por isso, era um homem que podia bater no peito e dizer que tinha cidadania judaica e romana. Era um homem rico, tinha dinheiro, tinha família. Para ele era muito fácil ser um fariseu e respeitar as 613 leis que existiam no livro de Levítico. Para ele era muito fácil exigir que as pessoas fossem santas. Aí ele plantou uma igreja. E quem foi que disse que igreja é lugar de santo? Quem foi que disse que igreja é lugar de pessoas bonitinhas e perfumadas? Isso é coisa de maçonaria. Lugar de perfeitos é o Rotary Club, o Lions Club. Igreja não. Igreja é igual curva de rio. O que não presta vem para cá. E por favor, não me xingue, não me ache agressivo, porque se eu estiver mentindo, pode falar. Quem foi que disse que aqui nós estamos numa reunião de homens e mulheres perfeitos? Ah, se você soubesse a ficha da pessoa que está do seu lado, você passaria o culto inteiro cultuando agarrado com a bolsa em cima do colo. Você não deixaria a sua esposa sentar perto dessa mulher e nem perto desse homem. Por quê, pastor? Porque o passado só Deus e essa pessoa sabem. Essas pessoas eram um lixo até que entraram em um culto e o sangue de Jesus limpou, e o amor do Pai as amou. E antes do culto terminar não eram mais lixo, agora são luxo. E por isso podem estar aqui adorando, erguendo as mãos, gritando e falando coisas boas. Mas entre a conversão e o processo de santificação leva tempo. Vir à frente do altar e entregar a vida para Jesus nem sempre é conversão. Mas nós dizemos isso, insistimos. 10 pessoas se converteram no culto. Não, 10 pessoas vieram à frente do altar. A conversão é algo que só Deus faz. Mas maior do que a conversão é o processo de santificação, que é a limpeza. Esta é mais difícil. Havia na igreja que Paulo havia plantado uma família desestruturada, um homem viúvo ou traído. Quem sabe? A Bíblia não diz. A Bíblia diz que havia um pai que morava com o seu filho, e esse pai era casado com uma mulher que não era sua mãe. Eu não sei se a mãe dele havia morrido, eu não sei se a mãe dele havia traído, se a mãe dele havia se tornado prostituta. Eu sei que a referência que ele teve foi o pai. E o pai, por certeza de ter perdido a esposa, ter perdido tudo, ter se desequilibrado na vida, acabou fazendo coisas erradas e se tornou na referência para o filho. Um homem traído, só Deus sabe do que ele é capaz. Um homem machucado, só Deus sabe do que ele é capaz. Um ser humano que carrega feridas na alma, ele não age como ser humano, ele age como um animal irracional.
O animal irracional, ele não age por inteligência, ele age por instinto. Eu sei que aquele menino cresceu vendo o pai fazendo coisas erradas, talvez para se livrar do jugo, ou para se mostrar, ou para mostrar às pessoas que ele não era o corno, assim por ser chamado, que ele não era o homem abandonado, que ele também tinha condições de conquistar 1, 2, 10 mulheres. A referência do pai implicou sobre o filho. Num belo dia o filho dormiu com a mulher do pai. Paulo começa dizendo: não tem nome esse pecado. Não é incesto, porque incesto é quando o filho dorme com a mãe, ou a filha dorme com o pai, ou irmãos entre si. Não é incesto porque ela não é mãe dele, ela só é esposa do pai dele. Não pode ser chamado de adultério porque ele não é casado com ela. Ele não é casado, ela é, mas ele não é. Não pode ser chamado de fornicação porque os dois não são solteiros. Paulo diz: não tem como colocar nome na desgraça desse pecado. É um pecado grosseiro e sujo. E eu estou sabendo que vocês ainda toleram ele. Paulo manda de carta: eu sentencio esse rapaz a ser entregue na mão do diabo. Vou perguntar de novo: você consegue imaginar você congregar numa igreja onde o pastor vai te entregar na mão do próprio diabo? O bom pastor não faz isso. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor defende. O bom pastor encara um urso. O bom pastor encara um lobo. O bom pastor encara um leão, mas não deixa tocar nas suas ovelhas. O apóstolo São Paulo, o mestre Paulo, o ensinador Paulo, o grande teólogo, o erudito, entregou nas mãos do diabo um rapaz. E ponto final. Mas quando eu começo a ler a segunda carta aos Coríntios, eu começo a ficar meio perturbado. Quer perguntar o porquê? Porque eu não entendo. Paulo começa a carta dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Diga comigo: misericórdia. Diga comigo: consolação. De novo: misericórdia. Mais uma vez bem alto. A palavra misericórdia é uma união de duas palavras em latim: miseris e cordia. Miseris é aquilo que é sujo, podre, fedido, desgraçado e destruído. Cordia é coração. Misericórdia é pegar o podre, o sujo, o destruído e colocar dentro do coração. Como não tem como colocar dentro do coração, é você pegar o sujo, caído, desgraçado e não chutar, é abraçar. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. O apóstolo Paulo pegou um rapaz da igreja dele e mandou o presbitério: seja ele entregue na mão do diabo, porque ele feriu a igreja, maculou o nome da igreja, feriu esse ministério, envergonhou, escandalizou todo mundo. Seja ele entregue na mão do diabo, para que a carne dele seja destruída. Aí ele escreve uma segunda carta, e a diferença entre a primeira e a segunda carta são 9 meses. Quantos meses eu falei? Queria que você repetisse: quantos meses? O tempo de uma gestação. Paulo está indo para Macedônia, e é da Macedônia que ele envia a segunda carta. E a segunda carta dele, ele não envia ela com um período curto de tempo só para dar ensinamentos. Leia a carta toda e você vai ver que existem poucos ensinamentos profundos. Mas existem coisas que ficaram nessa segunda carta que mexem com qualquer um que tem sentimentos. Começa ele dizendo aqui: bendito seja o Pai das misericórdias, bendito seja o Deus de toda consolação. E ele começa a explicar. Ele vai lá para o capítulo 2 dizendo assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Quando eu li esse texto, eu fui para a história, e sabe o que eu descobri? Que nem mesmo a brutalidade, a violência, nem mesmo os argumentos de Paulo fizeram a igreja de Corinto excomungar o garoto. Alguém se levantou e defendeu. Alguém levantou para falar que a família não era perfeita e que era preciso haver misericórdia para com eles. Alguém em Corinto se levantou e começou a dizer: cristianismo só existe para isso, para que aquele que esteja sujo seja limpo, e aquele que esteja longe seja agregado, e aquele que esteja caído
seja levantado. Não foi isso que Jesus disse quando esteve aqui? Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para dar vista aos cegos, para levantar os caídos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. A igreja de Corinto, que havia vivido sobre a égide do poder e da glória do Senhor, da unção, das revelações, do poder de expulsar demônios, do poder disso e daquilo, havia se esquecido do maior de todos os poderes, que é o amor. O amor é a verdadeira e talvez única religião, porque é o amor que nos faz igualarmos. Quem não consegue amar o seu irmão que vê, é hipócrita dizendo que ama o seu Deus que ele não vê. É o que está escrito na palavra. Paulo ensinou uma igreja a ter poder, mas não ensinou essa igreja a ter amor. Mas alguém lá dentro, um anônimo, se levantou e salvou aquele garoto e o pai dele. Não entregaram ele ao diabo. 9 meses depois, sabe Deus o que aconteceu com o meu apóstolo Paulo? Que ele tenta fazer meia-culpa, ele não consegue admitir, mas ele consegue escrever. E nas suas escritas, foi nesse mesmo período que ele escreve a carta aos Romanos, ele escreve a carta aos Coríntios, ele começa a pregar um novo evangelho para as igrejas. Na carta aos Romanos ele resolve contar o que ele é. Ele diz: eu não sou Deus, eu não sou anjo, eu sou homem como vocês. O mal que eu não quero fazer, eu faço todo dia. O bem que eu quero fazer, não dou conta. Ele começa a desabafar. Parece que ele começa a amadurecer. Acotovela o seu irmão e diga: amadurecer. Ah não, um pouquinho mais forte, diga: amadurecer. Que isso aconteça na vida de todos. Os pulos e gritos do menino da Vila Tatu ainda existem aqui dentro, mas o amadurecimento do homem, isso me dá muito mais estrutura do que os gritos e os pulos. E amadurecer é você reconhecer que sabe, que mesmo sendo obreiro, que mesmo sendo ungido, isso não te blinda de você às vezes tomar um tiro no peito e cair. Isso não te impede de sofrer ataques. Não é por falar em línguas, ou profetizar, ou expulsar demônios, que você está acima da lei, que você está acima de tudo e de todos. Isso não te blinda de você ser alvejado por demônios. E demônios não te alvejam com tiros de espingarda, eles alvejam a mente. O único poder que o diabo tem sobre a minha vida e sobre a sua é na mente. Não tenha medo de vampiro, de lobisomem, não tenha medo de boitatá, não tenha medo de curupira, nada disso. O diabo, quando vai aproximar da sua vida, ele não vai para te dar um susto, se mostrando sendo o pior dos monstros, não. O diabo só tem um poder, e o poder é quando as garras dele fincam na sua mente. E ele começa a mexer na sua mente, dizendo a você: você não pode, você não é, você não vai. E aí ele pratica os únicos 3 verbos que ele sabe conjugar: matar, roubar e destruir. Não necessariamente nesta ordem. Ele rouba a sua estima, ele destrói a sua alma, e aí ele mata os seus sonhos. Isso acontece quando aquele que é grande, ou quando aquele que é importante, ou quando aquele que é ungido, ou quando aquele que é salvo, se despenca, tomba e cai. E quando ele cai, ele vê que não é nada. Até a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele era o cara. Paulo era o super-homem dos crentes. Paulo tinha coragem de enfrentar Pedro e todo mundo, porque ele conseguiu ser o maior de todos os fariseus. Ele se revestiu de uma couraça, de uma autoridade, que ele vencia o pecado e tirava de letra. Mas no caminho para Macedônia, eu não sei o que aconteceu. Eu quero encontrar ele um dia lá em cima e perguntar: o que aconteceu? Porque nesses 9 meses aconteceu alguma coisa que fez o meu herói tombar, fez o meu herói botar a boca no pó, fez o meu herói começar a pensar na vida, fez ele olhar para as mãos deles e ver que ele não tinha uma cicatriz nas mãos. Só pode acusar alguém quem tem cicatriz nas mãos. Só pode condenar alguém quem tem cicatriz nas mãos e nos pés. Só pode mandar para o inferno aquele que tem cicatriz nas mãos, os pés do lado, e a chave do inferno está na mão dele. Só ele. Por que eu estou dizendo isso?
Porque alguns entre nós, às vezes se esquece de onde veio, às vezes se esquece quem é, às vezes é tão arrogante que olha para o espelho e vê o seu cabelo comprido, a saia comprida, a língua comprida. Olha para o espelho e vê o seu potentado, o seu terno engomado, vê a sua fala que foi curada nos últimos anos, vê a autoridade que tem para subir um monte, descer um monte, bate o pé, roda, canta, fala em línguas, acha que pode julgar os outros, acha que pode colocar o dedo no nariz de qualquer pessoa e dizer assim: esse não pode ir para o céu. Eu venho em nome de Jesus hoje colocar você na parede e te fazer uma pergunta: você tem uma cicatriz na mão? Eu vou perguntar de novo: você tem uma cicatriz na mão? Permita-me falar umas coisas que você nunca ouviu na sua vida. Se ouviu, não ouviu direito. Como é que você tem coragem de numa terça-feira, numa quarta ou numa quinta, na minha igreja era de terça, num culto de lavar roupas sujas, quando o pastor pega uma ficha de alguém que cometeu pecados cabulosos e lê o nome da pessoa e diz: nós precisamos excluir esta pessoa. O pastor sabe que ele não tem autoridade sozinho, por isso ele precisa da sanção da igreja. A lei, a sentença da morte está na mão dele, mas ele precisa que o corpo de Cristo reaja. Aí um monte de pessoas que estão sentadas, piedosas e santas, quando ficam sabendo que o irmão caiu, que a irmã tombou, olham um para o outro e dizem assim: o irmão pecou, só tem um jeito agora, vamos excluí-lo, porque a exclusão vai curar, porque a exclusão vai colocar ele no lugar dele, porque sendo envergonhado publicamente, vai cair a ficha dele, etc. e tal. Essas pessoas se esqueceram do que Jesus ensinou em Mateus 16 e 18: tudo o que vocês desligarem na terra, vou repetir, tudo o que você desligar na terra é desligado no céu. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, quantos nunca ganharam uma alma, talvez a maioria vai levantar a mão. Mas se eu perguntar quantos aqui participaram de um culto de exclusão e levantaram a mão para sancionar a lei, não ganhamos, mas jogamos no inferno a qualquer momento, qualquer um, porque olhamos para aquela criatura e aquela criatura é fétida, é podre, é imoral, não pode sentar perto de nós, não pode comungar conosco. Nós proibimos a pessoa de cantar, proibimos a pessoa de sentar no coral, proibimos a pessoa de tomar a Santa Ceia. Quem somos nós para fazer isso? Eu vou perguntar de novo: quem é o homem para pisar no pescoço de outro homem? Quem é esse sujo que acha que pode falar de um que está mal lavado? Quem é ele? Pastor, o senhor veio aqui para doutrinar. Não, doutrina você ouve na sua igreja. Eu vim falar de vergonha na cara. Vergonha na cara é um pouquinho mais forte. Pastor, mas não foi isso que eu vim ouvir. Então vai para casa, porque pelo horário dá tempo de assistir o Corujão ainda. Se ficar aqui você não vai ver coruja. Corre o risco de ver a pombinha do Espírito Santo voar sobre esse lugar e trazer sobre nós o verdadeiro avivamento. Qual é a sua intenção, pastor? A minha intenção é mostrar que você nunca, jamais deve apontar o seu dedo para ninguém. Vou repetir, eu venho hoje como profeta para tentar amarrar a sua linda mãozinha, para que você nunca mais coloque o dedo no nariz de ninguém. Mateus 7:1. Com a medida com que você medir alguém agora, você será medido depois. Vou falar outra coisa: o que o homem planta, o homem colhe. Quem planta misericórdia, colherá misericórdia. Quem não planta misericórdia, colherá condenação. Igreja não é tribunal para jogar ninguém no inferno. Igreja é um ajuntamento de pessoas que querem ir morar no céu. Eu queria saber o que aconteceu na Macedônia, Paulo. Porque o homem que escreve uma carta condenando um rapaz, começa outra dizendo: ainda bem que nós temos um Deus de misericórdia. Aí ele escreve aos Romanos: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero faço todo dia. Aí ele vem aqui para o capítulo 2 e começa a dizer: olha, já que vocês perdoaram, eu também perdoo. Meu coração está acelerado. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo.
porque de fato o que tenho perdoado, perdoo por causa de vós. Sabe o que é isso? É a parte mais linda do pastor. É o pastor aprendendo com as ovelhas. É ele dizendo: eu não perdoei, mas vocês perdoaram. Por mim o rapaz tinha saído da igreja e possivelmente teria se suicidado, porque quase destruiu a vida da família inteira. Esse não é o papel da igreja, pegar o sujo e jogar fora, não. Paulo diz: eu estou aprendendo com vocês, porque vocês perdoaram. Se vocês perdoaram, eu também perdoo ele. Não, dá um glória a Deus, porque o pastor está aprendendo. Eu também perdoo ele. Quando ele vai terminar a carta, respire fundo. Mude a música, Robson. Ele entra num quartinho fundo da alma. Ele olha para o céu e diz: precisamos conversar. Pode falar, meu filho. Eu preciso falar com o senhor porque eu deveria procurar um outro pastor para conversar, mas eu corro o risco de achar um pastor igual a mim. E se eu achar um pastor igual a mim, eu estou perdido. Miserável homem que eu sou. Miserável, podre, sujo, porco, fedido, desgraçado homem que eu sou. Eu não estou falando do gadareno. Eu não estou falando de Judas. Eu estou falando de Paulo. Estou falando do nosso pai na fé, Paulo. Estou vendo ele chorar. E ele começa a dizer: eu tenho um espinho na carne. O espinho apareceu do nada. O espinho não é na alma. O espinho não é no espírito. O espinho é na... Não ouvi. Não ouvi. Tem coragem de dizer para o irmão o que é o espinho na carne? Tem coragem? Espinho é aquilo que incomoda, machuca, fere, sangra, pode criar pus, gangrenar. Ei, não se escandalize. O Criador do cristianismo puro, porque antes de Paulo, nosso cristianismo era judaico. Era Pedro misturando o judaísmo com o cristianismo. É Paulo que tira do cristianismo o judaísmo. O pai da igreja está dizendo assim: olha, eu tenho um pecado, é uma fraqueza, é um espinho, que quando me machuca, vem um mensageiro do diabo que me esbofeteia. Tomar um tapa na cara, para um judeu era a pior de todas as vergonhas. É o que um pai faz com um filho, quando o filho faz alguma coisa errada, dá um tapa na face dele. Antigamente os pais faziam isso. Em algumas culturas, dar um tapa na cara de alguém é você chamar a pessoa para um duelo de vida ou morte. Paulo está dizendo: eu tenho algo na minha vida que é feio, que é grosseiro, que é errado, que é pecado. É um mensageiro do diabo. Quem é o diabo? O acusador. Quem é o mensageiro do diabo? São acusadores, demônios que vêm acusar. Os demônios vinham quando ele terminava o culto. Os demônios vinham quando ele terminava de curar os enfermos. Os demônios esperavam ele ficar sozinho. Iam lá no quartinho dele, abriam a prisão da culpa e aprisionavam Paulo. E chegou uma hora que ele não aguentou. O que eu prego não faço, o que eu quero fazer eu não dou conta. Paulo não podia procurar ninguém. Pergunte por quê. Só fala se todo mundo perguntar. Se ele procura Pedro, pode imaginar a cena: Pedro, eu tenho um pecado aqui. E é feio, Paulo? É feio. O que eu faço? Pedro olha para Paulo e diz: irmão, vou orar para Deus te ajudar, mas você não pode pregar mais na igreja desse jeito. Você não pode mais ministrar ceia, você não pode cantar, você não pode fazer mais nada. Mas é só um período de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, é só até você se levantar de novo. Se Paulo diz para a igreja o que estava acontecendo, ninguém o entenderia. Está entendendo o desespero dele?
É por isso que no capítulo 12 ele está num quartinho do fundo da alma. Ele olha para o céu e diz: Deus, não dou conta mais. Tem um mensageiro do diabo me perseguindo, tem um espinho na carne, eu não dou conta mais, eu não consigo mais. Quando ele diz que não dá mais, é porque ele está chegando no limite. O limite leva o homem ao desespero, e o desespero pode levar o homem a abandonar o seu ministério, a se suicidar, a esquecer tudo, a abandonar tudo. Quando Deus vê que ele chega no limite, Deus abre o céu e diz assim: ei, Paulo, sim, Senhor, calma. Calma, por quê? Calma. Senhor, eu não vivo o que eu prego. Calma, eu já sabia, porque quando eu te chamei eu te conhecia. Calma. Mas o que eu faço? Paulo, anota no seu coração: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Sou eu que te compreendo, sou eu que te chamei. Deixa eu fazer uma pergunta: tem algum crente aqui que tem o dom de surpreender Deus? Alguém aqui consegue surpreender Deus? Será que já teve um dia no céu que Deus olhou para você e fez assim: ai meu eu? Ele não pode falar meu Deus, porque só Ele é Deus. Ele olhou para você e disse: ai meu eu não sabia que aquilo ia acontecer. Existe isso com Deus? Vou perguntar de novo: existe isso com Deus? Quer dizer que todo ser humano que passa por um vale, que tomba, cai e peca, Deus já sabia? Vou perguntar de novo: todo ser humano que comete um erro, algo grosseiro, algo feio, Deus já sabia? Se Deus já sabia, por que que Ele deu para você o dom? Se Deus sabia que você ia tombar, que ia perder o seu casamento, se Deus sabia que a sua vida ia virar uma desgraça, por que mesmo assim Ele te ungiu? Me explique. Vai, tenta pensar. Isso aqui é pregação para pensar. Se Deus sabia que você ia cair, escorregar, sujar, envergonhar, escandalizar, se Deus sabia que ia viver essa desgraça toda, por que que Ele não antecipou e não te deu nada? Por que que Ele não te deixou no mundo? Por que que mesmo sabendo da sua fraqueza, Ele veio e te ungiu, te encheu de dons, te deu uma palavra, te deu um ministério de louvor? Por que que Ele fez isso? Só tem uma explicação, pergunte qual é. Porque para Ele não importa o que você fez. Porque para Ele não importa o que você faz. Porque Ele sabe que você não é anjo. Você não nasceu anjo. Ele sabe que você não é Deus. Você não nasceu Deus. Ele sabe que você é homem. A palavra homem no sentido genérico de humanidade, homem, vem de humus, terra. Humus profundo, é esterco. Deus, quando te viu, sabia que você não valia nada. Ou você acha mesmo que Ele te deu dons porque você merece? Você acha mesmo que Ele te deu dons porque você subiu um monte 65 dias em 4 meses? Você acha que Ele te usa em profecia porque você é o tal, porque você jejua? Não, nada do que você faz pode te trazer essas coisas. Deus te usa porque Ele te ama. Não, você não entendeu nada, eu vou tentar explicar. Deus te usa não pelo que você fez, Deus te usa pelo que você é. E o que é que eu sou, pastor? Você é um filho com defeitos. Eu tenho 3 filhas. Minhas filhas não são perfeitas. Eu choro quando erram, eu aplaudo quando fazem festa. Quando erram eu dou bronca, mas não deixo isolada. Quando eu vejo magoada eu vou e abraço. Se eu como homem faço isso, imagina o seu Pai que está no céu. O Senhor te trouxe aqui nesta noite para devolver o que foi roubado. Esta mensagem não é para os fortes já se levantaram e foram para casa, já estão bem. Esta mensagem é só para quem está no vale da sombra e da morte. Esta mensagem é só para aquele que não podia tomar a Santa Ceia amanhã cedo, pastor Anderson. Não podia amanhã pegar no pão, nem no sangue, nem ia vir no culto. Esta mensagem o Senhor trouxe esta noite para te dizer: ei, a minha graça te basta. Estou ouvindo barulho de espadas aqui em cima. Anjos e demônios estão degladiando aqui nos céus. Anjos e demônios estão brigando por causa de você. Então reage, pelo amor de Deus. Reage. Reage,
reage, reage, reage. Preste atenção, porque agora eu começo a pregar para os que estão entendendo. Deus só consegue ser Deus na vida de gente fraca. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Deus só consegue ser Deus na vida de gente fraca. Isso é heresia, pastor, não é Bíblia. A minha graça te basta, porque o meu poder, coloque ali para mim, o meu poder se aperfeiçoa. O meu poder, não ouvi o meu poder. Eu quero ouvir um coral, o meu poder. Poder de quem se aperfeiçoa? Mas como pode o poder dele se aperfeiçoar? Não é ele que criou o universo em 6 dias e no 7º descansou? Como é que alguém que cria o universo, o poder dele pode ficar melhor do que já é? Porque aperfeiçoar é melhor. Mas ele está dizendo, quando ele encontra um fraco, o poder dele melhora. O poder dele é o poder que criou anjos, e bastou um anjo para numa noite matar 185 mil soldados do reino da Síria. Como é que alguém que cria uma criatura tão poderosa pode ter o poder dele aumentado? O salmista foi falar do poder dele e disse assim: Deus, quando quer olhar os céus, Deus, quando quer contemplar os céus, ele se inclina. Não entendeu, né? Vou falar de novo. Deus, quando quer olhar os céus, ele olha para baixo. Não entendeu? Quando você quer olhar o céu, para onde você olha? Porque o céu está em cima. O céu, Deus, quando quer olhar o mesmo céu, ele tem que olhar para baixo, porque ele está acima dos céus, ele está acima do universo. Este Deus, no Salmo 147 está escrito: ele conhece as estrelas pelo nome, ele conhece o número delas. E eu, muito bobo, um dia fui discutir com ele, porque esse salmo está aqui, isso é só um poema, né? O senhor conhecer a estrela pelo nome, conhecer o número delas, isso me edifica no quê? E ele me disse: se eu conheço uma estrela que não tem alma, não tem boca, não tem mãos, não tem pés, não pode dizer aleluia, glórias a Deus, nem aplaudir, nem dançar para mim. Se eu conheço o nome delas e sei onde elas estão, imagina se eu não conheço vocês. Imagina se eu não sei onde você mora. Imagina se eu não sei onde você vive. O Senhor te conhece. Oh glória, está sentindo ele aqui? O Senhor está arrebentando com esta prisão que te tomava. O Senhor te trouxe hoje aqui para te dizer: o mais fraco crente que entrou na cidade do fogo hoje, anote aí, pastor Anderson, o mais fraco crente, aquele crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo, o mais fraco crente aqui nesta noite é mais forte do que o mais poderoso dos demônios que existem no inferno. Você não sabe a autoridade que está em você. Você não sabe quem você é. Se você soubesse quem você é e a autoridade que está em você, você não ficaria de cabeça baixa, não ficaria me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, não ficaria me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Segura aí. Não ficaria com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Você não é normal. Está sentindo ele aí? Eu estou sentindo ele aqui. Está sentindo? Não, dá um grito de glória a Deus mais alto aí. Eu vou te mostrar quem é esse Deus. Eu preciso de uma criança. Eu tenho uma criança aqui, pastor Wagner. Que bom que o senhor está aí. Tem uma criança. Vem cá, querida, vem cá, meu amor, vem cá. Deixa ela, querida, solta ela. Tudo bem com você? Qual o seu nome? Como? Maria Clara. Você é casada? Graças a Deus. Fique aqui comigo. Pega aqui na minha mão. Alguém se lembra do profeta Isaías falando sobre quem é Jesus? Quando ele diz: eis que um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Alguém lembra que ele disse que um dos nomes dele seria Emã? Não ouvi. Que significa?
Na verdade, a tradução está errada, não é Deus conosco. Deus conosco seria isso aqui, ó. Vamos lá, Maria Clara. Maria Clara vai para a escola. Deus conosco, Deus vai com ela. Maria Clara para, Deus para. Maria Clara recua, Deus recua. Isso é Deus conosco. Mas Emanuel é muito mais forte do que Deus conosco. A tradução de João Ferreira de Almeida foi muito vazia para nós. Ao traduzir do inglês para a nossa língua, perdeu o sentido. Não existe a palavra Emanuel, e sim Immanuel. Nas traduções mais antigas tem 2 M's inclusive. Isso foi uma tradução errada, porque a palavra Immanuel são 3 palavras: in, man, el. In, tracinho, men, tracinho, el. In é dentro, men é homem, homem é homos, barro, e el é o sufixo do nome do grande El Shaddai, do grande Elohim, o nome de Deus. Então a tradução certa não seria Deus conosco, e sim dentro, homem, Deus. Traduzindo para a nossa língua, Deus dentro do homem. Então Emanuel não é Deus conosco, porque Deus conosco é assim: você vai, Deus vai. Você para, Deus para. Emanuel é Deus dentro de nós. Aí eu tenho que explicar mais ou menos assim. Isso é Deus dentro de você. É Ele te carregando, é Ele que te põe no braço. Deixa eu te dizer uma coisa: Satanás vai sair com uma orelha quente, a outra fervendo. A cidade do fogo vai colocar ele no lugar dele. Deus está dentro de você. Murcha a barriga, estufe o peito, levante um dedo de profeta para cima, põe no nariz o sermão e diga: você acredita no perdão? Você acredita que está perdoado? Então reage. Reage. Só quem está perdoado reage. O que eu vou pregar agora, você talvez vai sair daqui dizendo que eu estou pregando heresia. Isso é a maturidade, sente aí. Isso é o crescimento. Igreja só existe para uma coisa: para aliviar o homem. O Velho Testamento inteiro, o homem tinha que trazer rolinha, pombinho, bode, cabra, cabrito, ovelha, vaca, boi. Tinha que morrer um inocente pelo homem para aniquilar a culpa do homem. Na Idade Média, a Igreja Católica começou a vender o perdão. A necessidade de tirar a alma da pessoa da prisão era tão grande que os grandes reis compravam. Isso chamava-se indulgência. E foi isso que fez com que Martinho Lutero rompesse com a Igreja Católica, porque ele leu que o que perdoa o pecado dos homens não é isso. O que perdoa o pecado dos homens é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Deixa eu te contar uma coisa: não existe nada que você possa fazer para Deus te amar mais do que Ele já te ama. Também não existe nada que você possa fazer para Deus te amar menos do que Ele te ama. Não entendeu? O amor de Deus não muda. Ele não pode te amar mais hoje do que te amou ontem. Deus não tem filhinhos prediletos, apesar que tem alguns que parecem xodós, né? Mas não, o amor de Deus é assim, ó. O amor dele não muda. Se você subir o monte, Ele te ama. Se não subir, Ele te ama também. Se você ficar 30 dias de santidade, Ele te ama. Se você cair e tombar, Ele te ama também. Se você ficar firme, Ele te ama. Se você esmorecer, Ele te ama também. Agora, Ele só consegue ser Deus quando você erra. Pergunte por quê? O santo precisa de Deus para quê? Se você jejua, sobe um monte, se você vence a carne, as fraquezas, se você não bebe, não fuma, não se droga, se você não rouba, honra pai e mãe, se você cumpre os 10 mandamentos, se você cumpre tudo, você precisa de Deus para quê? Pelo menos o irmão gritou que é verdade. Vou repetir: se você já faz tudo, você precisa de Deus para quê? Vai anotando aí, compositor. Quem sabe isso é uma melodia? Quem sabe? Agora, quer ver Deus ser Deus? É quando você se joga no chão. É quando você entra no seu quarto, fecha a porta atrás de si. Quando você não tem ninguém para quem falar.
quando a sua alma está dolorida, quando o seu nome sai na televisão, pastor estupra uma menina. E os amigos, alguns ligam, aconteceu de verdade. E os outros nem conversam. Silêncio. Provérbios 17:17. Ama o irmão em todo tempo. Ama o amigo em todo tempo. Mas o irmão só nasce na angústia. O irmão só nasce na peleja. Irmão não é aquele que fica jogando na sua cara. É aquele que te vê caído na lama, te levanta e te dá um banho. Irmão é aquele que te vê sujo e não fica falando que você está catingando, não. Ele dá um jeito de tentar aliviar. Para o amigo você não precisa falar nada, porque ele é amigo. Para o inimigo não adianta falar nada, porque ele é seu inimigo. É nesta hora, quando as suas palavras não saem, quando os gemidos são seus amigos, quando a noite fica mais comprida, quando você não vê para saída, quando você se sente um escorpião no meio de uma jaula com fogo. Você sabia que o escorpião, quando ele se vê acuado, ele se mata? Sabia disso? Existe na psicanálise a síndrome do escorpião. É quando o ser humano se mata, porque alguém se mata. Ninguém entende porque alguém se mata. Morreu Robin Williams há 2, 3 anos atrás. Ator, fez filmes magníficos, era bonito, olhos azuis, rico, amante, amado, pai, filho, todo perfeito. Aí ele se mata. Aí vem todo mundo e escreve por que ele se matou, o que ele tinha, não faltava nada. Será que não? Tem vales que só nós conhecemos. Tem gente aqui dentro que, se pudesse agora, gritaria e se jogaria no chão, porque estão com vergonha de Deus, estão com vergonha de si mesmos. A única palavra que está no seu ouvido é essa: acabou tudo, perdeu tudo. Jesus me trouxe hoje aqui para te dizer que não acabou nada, não terminou nada. Não, pastor, mas os homens vão tomar. O homem toma o que o homem dá. Anote aí: homem tira o que o homem dá. Homem desconsagra o que o homem consagrou. Homem coloca num canto aquele que o homem colocou em destaque. Aquele que Deus levanta, aquele que Deus exalta, aquele que Deus coloca. Dá para nascer um macho que tire tal ser humano do lugar. Jesus te trouxe hoje aqui só para te dizer uma coisa: calma, a minha graça te basta. Deus sente falta do Israel do deserto. O Israel de Canaã era muito chato. O Israel de Canaã tinha Baal, Astarote, Azera, Marduk, os deuses da Mesopotâmia antiga todo para adorar. Mas o Israel do deserto só tinha ele. E aí, quando faltava comida, eles pediam e ele transformava o céu inteiro numa padaria. Todo dia tinha pão quentinho. Um dia reclamaram: ô senhor, não dá para mudar o menu? Queríamos carne. Deus fecha a padaria e transforma o céu numa churrascaria, e cai carne na mesa deles. Eles falam: Senhor, e a nossa roupa? Deus vira o estilista deles. Deus cuida da roupa, Deus cuida do sapato. Durante o dia o sol era para queimar eles. Deus põe uma nuvem para a nuvem não deixar queimar. A noite era para morrer de frio. Deus acende uma coluna de fogo lá em cima. Deus cuida deles. Deus só é Deus quando Ele sabe que alguém precisa dele. Sabe o que está faltando na sua vida? Você ser mais dependente dele. Está faltando você parar de ficar mandando mensagem no Facebook e mandar mensagem para Ele. Está na hora de você parar de contar para a comadre, o compadre, e ir falar com Deus. Deus está te esperando. Ele tem saudades de ouvir a sua voz. Deus está te esperando. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Respire fundo e eu já vou encerrar. Eu aprendi a vida toda que só coloca a mão na ceia crente santo e perfeito. Alguém aprendeu assim ou não? Porque está escrito: aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Pois bem, os crentes sabem de cor até esse versículo. E o que vem depois? Alguém lembra?
Nós só conhecemos o versículo de acusação: aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Mas o versículo não termina aí, vírgula. Não discernindo o corpo do Senhor. O que é discernir o corpo de Cristo? Me explique uma coisa: quais são os elementos da ceia? Pão e... Quais são os elementos da ceia? O que significa o pão? E o que significa o corpo? Não, o que significa o corpo? Por que comemos o corpo dele? Porque o corpo fala da carne, carne que não presta para nada e tem que ser crucificada, porque se ela não for crucificada, você vai para o inferno. Como você não dá conta de ir para a cruz, ele foi no seu lugar. Então, para que o diabo não te mate, não te destrua, ele fala: olhe para o pedaço de pão e lembra que se a sua carne é fraca, a minha foi forte. Coma da minha. Calma. O que é o vinho? Não ouvi? E o sangue serve para quê? Para quê? O que é que o sangue de Jesus faz? O sangue de Jesus sangue é para purificar, sangue é para perdoar. Mas o pecador não pode tomar a ceia. Se eu estiver errado, me corrija. Porque desde criança me ensinaram: quem põe a mão nesse corpo indignamente, morre. Quem come e bebe indignamente, come para a sua própria destruição. O que é discernir o corpo? É você saber o que você está fazendo. Os crentes na ceia não sabem o que fazem. Eu já vi gente tirar o chiclete da boca, comer o pão, voltar o chiclete na boca. Eu já vi gente comer, olhar para o vizinho do lado para ver se ele está comendo também. Já vi gente tomar ceia olhando para o relógio, porque tem que ir para casa assistir o Big Brother. Que desgraça de discernimento é esse? Discernir o corpo é entender o que ele fez naquela cruz. E naquela cruz ele não morreu pelos perfeitos, ele morreu pelos pecadores. Deixa eu te dar uma palavra: nunca mais deixe de tomar a Santa Ceia. Nunca mais. Nunca mais. Pastores, se na minha igreja não quiserem dar, vá para outra. Vá para outra. Por quê? Porque a ceia é um ritual, é um símbolo. É o símbolo da morte, da ressurreição dele. É o símbolo da miséria e da ascendência do homem. Quantas vezes eu vi crentes ficarem sem poder tomar a ceia porque deixaram a barba crescer. Nunca proíba alguém de se aproximar de Deus. Nunca. Eu encerro dizendo que eu carrego na minha alma uma marca. Eu ganhei milhares de almas para Jesus. Eu prego há 30 anos. Comecei com 13, tenho 43. 80 países do mundo. Mais de 4.000 cidades do Brasil. Uns 30 milhões de DVDs esparramados pelo mundo. Levei uns 100 números de almas aos pés da cruz. Mas isso não me envaidece. Mas tem uma coisa que me entristece. Muitas vezes, quando termina o culto, estou no quarto de hotel, eu recebo a visita do diabo. E o diabo diz para mim assim: você pode levar o mundo a Cristo, mas tem duas que você me deu de presente. Eu era líder da juventude. Tinha duas meninas na igreja que davam um trabalho que só Jesus na causa. Uma falava que ia dormir na casa da outra, e as duas mães acreditavam, e as duas iam para a balada. Fim de semana era uma tribulação. Todo mundo sabia que uma não dormia na casa da outra. Todo mundo sabia que elas faziam alguma coisa errada, mas ninguém tinha provas. E o pastor dizia: só trato se tiver provas. E eu assumi a liderança da juventude. Eu falei: vou purificar a juventude. Juntei um grupo de caça-pecadores. Arrumamos uma Brasília velha que só Jesus na causa. É o carro que o anticristo vai usar na grande tribulação.
uma máquina Polaroid, fizemos uma vaquinha, enchemos o tanque de combustível, arrumamos um zoque-toque, e ficava, elas moravam perto uma da outra, uma distância de 50, 60 metros, e ficamos todo mundo à espreita. Quando uma saiu de casa pedindo que ia para a casa da outra, começamos a segui-las. Fomos à rodoviária, esperamos elas entrar no ônibus, saíram de Orlândia e foram para Franca, uma cidade perto da nossa. Na cidade de Franca desceram, tomaram um táxi e foram para a balada. E nós ficamos na frente da balada. Quando elas entraram, nós demos gritos: glória a Deus! Descobrimos o covil do diabo. Ficamos até a madrugada esperando elas saírem. Nós ficamos em turnos, um dormia e o outro ficava acordado. Quando acabou e as duas saíram, fotografamos. Entramos no carro, voltamos cantando: glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. No dia seguinte marquei uma reunião com o pastor. Eu falei: pastor, sabe as duas meninas? Ele: você também vai insistir nisso, rapaz? Não tem prova? Eu disse: não tinha, pastor, está aqui a prova. Mostrei as fotos de Polaroid. O pastor olhou e disse: agora eu tenho material. Isso era domingo. Terça-feira à noite, culto de lavar roupa suja. A igreja entupiu de gente. As duas sentavam juntas, bem de frente para o altar. E o pastor não contou nada para ninguém. Ele mandou fechar as portas. E ele tirou do bolso as fotos. Passou para o presbitério atrás dele e disse: sabe o que são essas fotos aqui? São de duas moças dessa igreja que tem o espírito de Jezabel. Por isso Deus não cura, Deus não opera, porque o pecado está entre nós. E quando ele disse o nome das duas, elas faltaram infartar. A família das duas foi envergonhada. Elas foram chamadas à frente do altar. O pastor discutiu, chamou a atenção delas, deu textos da Bíblia. Ele disse: nós vamos excluir vocês duas. E ele olhou para a igreja e disse assim: nem com a paz do Senhor cumprimente elas no período em que elas estiverem em disciplina. Para sancionar a lei, o pastor fez uma oração. Foi a oração mais fervorosa que aquela igreja já tinha feito. Afinal de contas, o pecado estava sendo extirpado. Quando terminamos de orar, eu esperei que caísse sobre o meu coração uma glória, uma alegria, um fervor. Caiu uma tristeza, porque quando eu abri os olhos, o banco onde as duas sentavam estavam vazias. Durante a oração elas se levantaram e saíram da igreja. Elas nunca mais voltaram. Uma tem 3 filhos, um de cada pai. A outra mora com um traficante. Eu fui à casa das duas por 3 vezes. As 3 vezes as duas bateram a porta na minha cara. Eu fui pedir perdão. E elas disseram: você jogou a gente no inferno. Eu não conhecia misericórdia. Incline a sua cabeça. Ah, meu Deus. A sua graça nos basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Me dá unção agora, Pai, para eu convidar os meus irmãos. Que ninguém saia, que ninguém deixe esse ambiente antes do maior de todos os milagres acontecerem, o milagre da vida eterna. Eu vou pedir para que todos fiquem de pé, mas eu peço que todos fechem os olhos. De verdade, não olhe para lugar nenhum agora. Feche os olhos e entre em oração. Porque eu queria receber aqui na frente os meus irmãos e as minhas irmãs que estão afastados. Eu queria receber aqui na frente você, garoto, você, garota, você, homem, mulher, você, pastor. Não, pastor Marco, eu sou ex-pastor. Não existe ex-pastor. Existe ex qualquer porcaria nesse mundo. Não existe ex-ungido. Você é um soldado que foi ferido no campo de batalha. Se ninguém te aceita, eu te aceito. Se você tiver coragem de sair do seu lugar e vir aqui perto de mim, chegue aqui perto. Chegue aqui perto. Fique aqui pertinho de mim.
Se só Ele viesse, eu já estaria feliz. Mas tem gente aqui que há anos não vai numa igreja. Foram excomungados, foram excluídos, foram expulsos. A mágoa que tem no coração é muito grande. Passa perto da velha igreja de noite e chora, tem vontade de voltar, mas não tem força, tem vergonha. Os que deveriam te amar te machucaram. Você veio hoje atraído pela propaganda, tentou ir embora muitas vezes, mas não deu conta. Por quê? Porque Jesus estava te esperando. Vem, vem, vem. Você é precioso demais. Na verdade, você é mais que precioso. Você é uma raridade para Deus. Vem, vem, sai de onde você estiver. Você não pode sair daqui sem voltar. A igreja está de olhos fechados. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas se olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. A igreja já é bastante Deus. Mais alto. Você mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Cadê você? Com ouro eu consigo só Onde está você? Mas te olhando eu posso a Deus adorar. Volta agora. Sua alma é sai do seu lugar, vem, vem correndo. Vem receber de volta o que foi roubado. Vem, eu estou te esperando. A marca de Jesus. Canta com mais vontade. O que você fez, convide a sua família. Não mudou isso, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é o espelho. Cadê você? Volta agora. Vem receber de volta o que foi roubado da sua vida. Oh, glória. Você é precioso, mas nada que o ouro pode Deus não vai desistir. Ele sabe pra te levantar. Eu estou te esperando. Vem receber de volta. Volta hoje. A igreja em oração, a igreja em oração, a igreja em oração. Você é o espelho. Meus olhos se o mundo ainda não notou. Choro bastante Deus em conhecer o seu valor. Você é precioso, mas raro que o ouro
Eu tenho aqui na minha frente um sem número de pessoas aos prantos. A igreja perdeu o foco. A igreja adora quando houve mensagens de superação e de vitória, mas não existe nenhum milagre maior do que esse. A Bíblia diz que quando um irmão magoado volta, uma multidão de pecados é perdoada. A igreja está em silêncio, mas o céu está fazendo festa. Os que estavam longe voltaram. Só falta você. Volta hoje, garoto. Eu vou pedir à igreja que estenda as mãos para cá. Jesus, aqui na minha frente estão homens e mulheres que voltaram. Estavam excluídos, excomungados, expulsos, abandonados. A alma estava na prisão da culpa. A sua palavra libertou. Não são perfeitos e nunca serão, meu Pai. Possivelmente vão voltar a frequentar a igreja, e eu espero que eles se fortaleçam. Espero que eles tenham paciência de aguardar o dia da sua volta. Mas se porventura no meio do caminho eles tombarem, cumpra a sua palavra e coloque eles de pé de novo. Porque a Bíblia diz que o justo cai, mas não fica prostrado. Que o justo cai até 7 vezes, mas de todas elas o Senhor coloca de pé. Seja quebrado toda a maldição que estava sobre eles, e tudo que foi roubado seja devolvido agora. Eu já te agradeço por ter trazido eles de volta, por eles estarem chorando, mas eu não posso deixar de pedir, se o Senhor puder quebrar protocolos e enchê-los do Espírito Santo. Os que eram batizados, se puderem ser renovados agora, ou melhor, batiza com o Espírito Santo agora. Mostra que a casa está limpa. Eu profetizo que quando este culto terminar e eles saírem pelas portas, eles vão sair escoltados pelos anjos. Eles vão sair debaixo do sangue de Jesus. Amanhã de manhã vão acordar e vão vir tomar a Santa Ceia aqui conosco. Será uma Santa Ceia de vitória. O diabo perdeu mais uma vez, meu Pai. O rugido do leão da tribo de Judá foi mais alto. Eu profetizo um final de semana de glória, um início de semana de unção. Que por esses dias eles se fortaleçam, se alimentem, e que possam caminhar pelo menos mais 40 dias na sua presença. Eu oro por todas as famílias que estão aqui reunidas. Eu oro por aqueles que estão sofrendo calúnias. Eu oro por aqueles que não têm força para entrar em casa. Eu oro por aqueles que estão sendo chantageados. Eu peço ao Senhor que envergonhe e confunda os inimigos deles. Esta semana será uma semana de confusão no inferno, meu Pai. Esta semana os inimigos deles ficarão cegos, porque o Senhor vai tornar os seus filhos invisíveis. Eu dou uma ordem no reino espiritual aos demônios: recuem, basta, basta. Chega de dor, chega de sofrimento. É hora de começarem a desfrutar o melhor que o Senhor tem nesta terra para eles.
Eu profetizo um tempo de paz, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Levante a mão direita para o céu comigo, toda a igreja. Diga em nome de Jesus: todos os demônios de acusação que tocaram em mim, na minha família, no meu ministério, eu ordeno. Não estou pedindo, estou ordenando. Venha para a palma da minha mão. Feche a sua mão com autoridade. Eu vou contar até 3. Você vai jogar no chão e vai pisar em cima. E aí você vai abraçar 7 pessoas e vai dizer a cada uma delas: não importa o que você fez, não importa nem quem você é, só importa o que ele pensa de você. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família vai sentir orgulho de você de novo. 2, quem viver verá, para ver o milagre chegar na sua casa. 2,5, esse final de ano será o melhor da sua história. 2,75, o Rio de Janeiro será chamado Casa do Pai, e os que estão afastados vão retornar. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace 7 pessoas. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece. Cadê a igreja cantando? Vocês que vieram à frente, olhem para mim. Vocês que vieram para frente, eu quero que vocês vão aqui para a direita. Tem um presente esperando vocês ali. Pessoal do Sim, conduz eles, por favor. Isso. Vamos cantar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Cante. Ele não desiste, Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Quem pode aplaudir Jesus? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Murche a barriga, estufe o peito, olhe nos olhos do seu irmão. Se não tiver vermelho, enfie o dedo no olho dele. Diga para ele: você entendeu? Diga com muita seriedade: ninguém toca na sua salvação. Não, mas grite com autoridade: ninguém toca na sua salvação. Quem pode dar um grito? Quem pode dar uma salva de palmas? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Cai fora, Satanás! Estamos em guerra! Amém? Puxa a barriga, estufe o peito. Olhe nos olhos do seu irmão. Se não tiver vermelho, enfie o dedo no olho dele. Diga para ele: Deus está aqui. Olhe para mim. Sente mais um minutinho só. Vou pedir para que ninguém saia. Acho que nós vamos emendar uma vigília aqui. Quem fica numa vigília comigo aqui? Eu tenho uma vigília daqui a pouco lá no Pastor Marcos do Éden, na Adude. Daqui a pouco eu estou lá. A terra vai tremer lá. Tô com a raiva do diabo, e quando eu estou com raiva do diabo, ele está perdido na minha mão. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui está desempregado? Quem está endividado? O sangue de Jesus tem poder. Quem ainda não tem casa própria? Quem não tem carro? Quem está com o nome naquele lugar? E você está feliz? Porque tem gente que não abaixa a mão por nada. Olhe para mim.
eu preciso liberar sobre vocês uma bênção de prosperidade. Alguém acredita que Deus ainda usa homens? Eu vou pedir só para aquele pessoal que está andando parar só um minutinho, para os irmãos poderem prestar atenção. Nós já vamos embora, está todo mundo aqui. Eu reclamei com o pastor Anderson horário, eu falei, estava tarde, mas ele falou, não, o povo fica, né? Meia-noite quase. Olhe para mim. Eu conheço um Deus que faz da vergonha a exaltação, que faz da luta uma vitória, e que faz da miséria um poço de milagre para vitória financeira. Quem conhece esse Deus? A fórmula é muito antiga. Quem planta e quem não planta. Quem planta muito, quem planta pouco, quem não planta nada. Esse é o segredo do milagre. Agora, existem terras onde você deve plantar. Eu prego há 19 anos no maior evento missionário do mundo, que é em Camboriú, Santa Catarina. Não é porque minhas mensagens são as melhores, nada disso. É porque existe uma geração que confia naquilo que eu falo. E lá nós levantamos ofertas missionárias para o sustento de mais de 1000 famílias. Não conheço ninguém que tenha deixado uma semente no altar e não tenha recebido de Deus. Não 30, não 60, não 100 vezes, mas que não tenha recebido de Deus um milagre sem tamanho. Porque todas as vezes que eu faço um desafio, eu faço esse desafio com propósito. E eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu estava pregando em São Paulo, quando eu estava fazendo um desafio como o que eu vou fazer aqui. E quando eu falei que aquele que fizesse pelo reino de Deus mais do que podia, receberia do reino mais do que precisava, um irmão saiu do meio da igreja, procurou o pastor aqui no canto e deu na mão do pastor uma chave de carro com um documento. Era uma igreja muito simples, nós estamos levantando dinheiro para comprar o forro da igreja. O pastorzinho ficou tão feliz que ele chegou em mim e falou: pastor, é a primeira vez que a gente ganha um carro. E eu estava meio incrédulo naquela época. Eu falei: pastor, não faz nada com esse carro, porque eu conheço crente. Quando esfriar o coração deles, cair a ficha, eles vão vir aqui, vão querer de volta, vão querer processar a igreja. O pastor pegou a chave, o documento, botou nas costas e disse assim: se vier procurar, eu mando procurar o senhor, não fui eu que pedi. Passou uma semana, eu estava no hotel, já dormido, meu telefone tocou, era aquele pastor. Falou: pastor, sou eu, pastor da semana passada. Eu disse: pois não, pastor, estou ligando, o senhor sabe aquele homem que deu o carro? Eu sentei na cama e disse: o que aconteceu? Ele foi aí pedir de volta? Falou: não, pastor, ele veio contar um testemunho de milagre. Eu falei: mas já aconteceu? Eu falei: já. Me conta o milagre. Ele disse: pastor, tem que ser crente para acreditar. Eu falei: eu sou crente. O homem, pastor, chegou em casa e a mulher dele acabou com ele, porque era a única coisa que eles tinham, era aquele carro. Era um Gol a ar. É um carro endemoniado. Quem conhece essas coisas de antigamente. A mulher dele foi: era a única coisa que a gente tinha. Você foi dar para o pastor, foi dar para a igreja. Ele disse que brigou com a esposa. Ele dormiu na sala e ela no quarto. Na segunda-feira ele acordou de manhã, pegou as fichas, foi para o ponto de ônibus para entregar currículo, porque ele estava desempregado. Lá no lugar onde ele estava, no ponto de ônibus, tinha um jornal debaixo do banco. Ele pegou o jornal velho, antigo, começou a ler parte de classificados. E lá no classificados tinha um classificado escrito assim: vendo um Corolla, ano tal, modelo tal, único dono, baixa quilometragem, trio elétrico, valor R$1. Ele falou que ele teve uma crise de riso, que todo mundo que estava ali começou a rir também. Você está rindo do quê? Ele falou assim: vê isso aqui. O jornal foi passando de mão em mão, o pessoal estava esperando um ônibus. Cada um tinha uma coisa para falar. Um dizia: não, isso aqui foi erro da gráfica. O outro: não, isso aí você liga nesse número que está aí vão clonar o seu telefone. Cada um tinha uma história. Ele recortou aquele pedacinho, colocou no bolso e disse: vou levar para minha mulher ver. A tarde toda entregou currículo. À noite chegou em casa, jantou, foi dormir. À noite o sono não vinha. E ele falou: Deus, cadê o meu milagre? Eu dei o carro na igreja faz 2 dias. Ele disse que uma voz falou assim para ele: o milagre está no bolso da sua calça. Ele levantou e enfiou a mão no bolso da calça e achou o jornal. Ele cutucou a mulher dele, acordou e disse: filha, falou: o que foi? Acende a luz aí. Ela acendeu e disse: o que foi? Lê isso aqui. Ele disse que ela sentou na cama. Quando ela começou a ler, ela teve uma crise de riso, que ela caiu da cama. Ela falou: será que vai ter algum idiota que vai ligar nisso aqui?
será que todo mundo vê que isso aqui é uma pegadinha? Ele abaixou a cabeça e falou: o senhor mandou eu ligar. E ela: o quê? Quem te mandou ligar? E você sabe, mulher quando começa a falar é Deus na causa, né? Ele falou que ele saiu do quarto, ela começou a dizer: você já perdeu o carro, vão sequestrar a gente, você vai ligar, vão fazer mal. Ele falou: filha, vão sequestrar porque nós não temos nem onde cair morto. Foi que ele pegou o telefone e ligou, era umas 15 para as 10 da noite. Do outro lado ali uma mulher atendeu: pois não? Aí é o telefone tal, sim. Eu estou com um anúncio de jornal, estão vendendo um carro assim? Sim senhor, só que o prazo vence hoje. Tá, tudo bem, mas vê só, o valor do carro acho que está errado. Ela falou: quanto que está aí no jornal? Aqui está R$1. Ela disse: pois é, eu estou vendendo por esse valor e ninguém me ligou, ninguém acreditou. Só que o prazo vence hoje, meia-noite. O senhor quer o carro? Quero. O senhor tem o dinheiro? Eu falei: tem. Então traz o dinheiro, anota o endereço. Ele falou que ele anotou o endereço tremendo. Ele foi falar com a mulher dele, não teve coragem, voltou. Ele pegou o telefone e ligou para o irmão, um vizinho lá de perto. Falou: irmão, tem um negócio assim, está com o endereço, o que o senhor acha? Falei: vamos lá, esse endereço não é tão longe daqui não. Entraram pelas ruas de São Paulo, chegaram no bairro dos Jardins. À noite trânsito é tranquilo. Bairro dos Jardins só tem mansões. Tocou o interfone numa casa, uma verdadeira mansão. Do outro lado da linha, lá no interfone, alguém falou: pois não? Foi: eu sou fulano de tal que liguei aqui agora. O telefone, o portão abriu. Chegou um homem de terno e gravata, com gravatinha borboleta, um mordomo. O senhor é o fulano de tal? Sim, a minha senhora está te esperando na sala, mas o senhor tem que andar rápido, que olha, já são 11h40. Ele correu na sala. Quando chegou na sala estava a mulher e dois homens, um advogado e um homem que trabalhava em cartório, nesses despachantes, melhor dizendo. Ela disse: o senhor está com dinheiro aí? Ele não deixou ele sentar. Estou sim, senhora. Cadê o dinheiro? Ele tirou aquelas notinhas verdes de R$1, esticou, ela pegou a notinha verde, olhou, deu um sorriso, falou: pega do lado da nota. Ele pegou do outro. O advogado veio e tirou uma foto com aquelas máquinas Polaroid, tirou a foto, secou, disse: está aqui a foto. O despachante já fez o documento, transferiu para o nome dele, pegou os documentos dele, colocou o selo, rico leva o despachante dentro de casa, né? Entregou na mão dele, falou: está aqui o seu carro, vê aí, olha o registro aí, antes da meia-noite, né? Falta só 3 para meia-noite. Então, meu amigo, vencido o prazo, o carro é seu, pode levar para casa, está aqui a chave e tudo. Ele pegou a chave, pegou o documento, o mordomo foi levar ele para ver o carro. Ele saiu, deu uma olhadinha na garagem, viu o carro novinho. Em vez de ir para o carro, ele falou: vou arriscar. Ele voltou. Falou: dona, a senhora é louca? Não, por quê? Ué, a senhora está me dando o carro. Dando não, isso é mentira. Tem testemunhas que eu te vendi por R$1. Então, dona, mas o carro vale mais que isso. Eu falei assim: o problema é do meu marido. Ele falou: e cadê ele? Aquela desgraça morreu. Pô, e o problema é dele por quê, dona? Porque aquele infeliz tinha um monte de amante. E há 6 meses atrás ele descobriu que estava com câncer. E a namoradinha dele, dos olhos azuis, de 18 anos, falou para ele que só ficava com ele se ele deixasse algum bem para ela. Esse advogado aqui, que era amigo dele, fez uma espécie de testamentozinho, um documento dizendo que quando ele morresse, o carro que ele havia recém-comprado ficaria para ela, ou o carro, ou o valor registrado em cartório. Ela disse: eu fico sem o carro, mas aquela Kenga também fica. E foi que ele entrou no carro. Quando ele deu partida, ele falou: Deus, o que é isso? E o Senhor falou para ele: quem faz pelo reino mais do que pode, recebe do reino mais do que precisa. Quem aqui precisa de uma intervenção divina na sua vida financeira? Abra a sua mão direita. Coloque na palma da sua mão direita a sua maior necessidade nesta noite. O que é? O carro, a casa, o emprego, a saúde, a família, a escola, a universidade? Feche a sua mão. Esse problema que você está segurando, coloque ele no coração. Ninguém vai orar, só eu vou orar. Senhor Jesus, eu te sirvo desde criança, e eu nunca brinquei com a sua palavra, nem com o momento sagrado da oferta. Eu te conheço porque o Senhor é o Deus que entra na minha vida com provisão todos os dias. Mas aqui eu ainda tenho uma multidão que tem problemas gravíssimos. Não tem casa, carro, estão desempregados, estão doentes, não conseguem estudar, a sua empresa está falindo. E eu queria liberar sobre eles a seguinte palavra:
Se eles fizerem nesta noite mais do que podem pelo reino, eles receberão do reino mais do que precisam. Eles vão deixar uma semente hoje à noite aqui. Esta mão direita deles que está segurando um problema, esse problema será transformado em uma solução, porque a mão deles vai receber uma unção de prosperidade. Tudo que esta mão tocar depois desta noite vai ficar abençoado. Tudo que esta mão tocar vai multiplicar. Tudo que esta mão tocar, abençoado vai ficar. Quando eles colocarem no altar a semente, eles vão colher tanto, mais tanto, que antes dessa festa terminar, até o dia 7 de setembro, que será o dia da independência, eles darão testemunho aqui da independência financeira deles, porque eu conheço um Deus que trabalha de maneira misteriosa e milagrosa. Pai, toca no coração dos seus filhos para que acreditem. E eu aproveito, Senhor, que o público é bem menor do que o que estava no início, então a fila para o milagre é menor também. E os que ficaram aqui, Senhor, que acreditem no que eu estou falando, porque quando a semente tocar o altar, eles nunca mais terão que tomar nada emprestado de ninguém, eles terão até para emprestar. Eu profetizo isso em nome de Jesus. E quem crê, diga: eu creio. Pergunta para o seu irmão: você crê de verdade? Vamos fazer? Vamos colocar no altar mais do que a gente pode? Vamos essa noite ajudar esta festa a ser mantida? Pastor Anderson me disse que todos os dias de casa cheia, as ofertas não passaram de 4, 3, 4 mil reais. Com uma multidão dessa, eu sei que a crise está brava, mas a crise está lá fora. Aqui dentro nós não podemos ter crise, nós temos Cristo no nosso coração. A palavra que nós ouvimos hoje tem preço? Para sentar hoje no divã de um psicólogo de nome, aqui no Rio de Janeiro, uma consulta particular vai custar entre 250 e 500 reais. Você sentou no divã de Cristo hoje. Jesus salvou uma multidão e curou a outra multidão. Você vai ver a Santa Ceia como vai ser linda amanhã de manhã. Então o mesmo profeta que profetizou aquilo está profetizando que você vai encontrar um milagre. Você crê nisso? Então, com esta mão direita que está abençoada, pegue uma semente agora, pegue uma oferta, pegue um sacrifício, pegue um dízimo, pegue um presente, pegue aquilo que Jesus tocar no seu coração. Pastor, pode fazer cheque? Pode. Tem máquinas de cartão de crédito aí? Tem? Onde estão as máquinas? Estão ali naquele cantinho ali, ó. Não, pode ficar ali, as máquinas podem ficar ali. Aqui nós vamos colocar uma toalha. Como é que nós vamos fazer? Ou os gasofiláceos? Podem trazer os gasofiláceos aqui. Você que pegou a sua semente, fique de pé com ela, por favor. Deixa eu abençoar a sua semeadura. Pastor, eu quero fazer no cartão. Pegue o seu cartão de crédito, levante ele. Pastor, eu quero fazer no cheque. Pegue o seu talão de cheque, antes de preencher, pegue ele na sua mão. Pastor, eu quero doar uma joia. Pegue a joia, fique com ela na sua mão. É melhor colocar mais aqui perto, porque aí o pessoal não se embola aí na frente, né? Põe, só colocar perto aqui, no mesmo rumo, só que mais perto. Isso. Não, vocês não entenderam, mais perto daqui. Isso. Aí aquele ali, lá naquele canto, para não dar tumulto. Esse aqui, isso, prontinho. Pegou a sua semente? Tem coragem de levantar ela para o céu? Mais alguém? Vai perder a chance? Tem certeza? Vai levar para casa esses 10 reais, esses 50 reais, esses 100 reais? 100 reais resolve o seu problema? Paga as suas dívidas? Não paga. Mas você corre o risco de plantar ele hoje aqui e receber de Deus um poderoso milagre. Levante a semente, levante bem alto. Pai, eu santifico esta semeadura. Quando essa semeadura tocar os gasofiláceos, quando esses cartões de crédito passarem por aquelas máquinas, o milagre vai acontecer na vida dos seus filhos. Eles receberão um toque do Senhor. Esta noite terão sonhos proféticos, e durante a semana terão sinais, e em breve terão um testemunho para contar. O milagre não vai acontecer, Pai, já está acontecendo, em nome de Jesus, amém? Traga a sua semente. Traga, tá aqui os gasofiláceos. As máquinas, você que está com cartão, as máquinas estão ali, ó,
à direita, à minha direita, à sua esquerda. Isso. Podia dividir, né? Tem quantas máquinas aí? Podia vir 2 máquinas correndo para cá. Isso. Deus te abençoe. Tem máquinas vindo para cá. Você que tem cartão de crédito e quer ofertar no cartão, Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. Isso. Cadê as máquinas que estão vindo? Isso. Estão vindo máquinas aqui, olha. Pode procurar as moças aqui. Isso. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Se eu pegar na mão de vocês, vai atrapalhar a oferta aqui. Deus abençoe vocês. Oferte falando em línguas. Oferte dando glória a Deus. Deus abençoe vocês. Isso. Pastor Ana, o senhor tem alguém para cantar nesse momento? Porque se eu depender do Robson para cantar, nós estamos perdidos. Se sobrar alguma coisa no seu bolso, lá fora em algum lugar tem o meu material. Eu tenho CDs, DVDs e o meu último livro, Sem Limites. É a história do menino que nasceu com 8 buracos na cabeça, feito pela agulha de tricô da mãe, e chegou a ser a autoridade. Está na loja do Congresso, pastor? Está lá na loja do Congresso meu material. Você pode passar lá e receber. Wagner, sei que os teus olhos